Certamente, quando o pastor fala que sexo antes do casamento não vai trazer prejuízo algum, é balela. Certamente que você ir e fazer tal coisa uma vez não vai te custar nada, é balela. Certamente você continuar vivendo a vida do jeito que você está vivendo não vai trazer consequência alguma, é mentira. Primeira mentira que o diabo conta para você: não dá nada, e se der é pouca coisa. Não dá nada, e se der é pouca coisa. O que está escondido atrás dessa frase? Não tão escondido. Acho que se você pensou um pouquinho, você já entendeu. Não dá nada, e se der é pouca coisa. Não há consequência. Não há consequência para o pecado. Gênesis capítulo 3 narra para nós a queda de Adão, portanto, a queda da humanidade. E ali nós vamos ver o modo que o diabo trabalha. Ali está uma das mentiras que o diabo conta para nós, essa daqui. O diabo disse para Eva e para Adão: não dá nada. Ele não deu nem a segunda parte, e se der pouca coisa. Ele disse: não dá nada. Eu vou te fazer uma pergunta, porque Gênesis, eu acho que todo mundo aqui conhece a criação da humanidade. O que Deus disse para Adão? De todas as árvores do jardim você pode comer, sim ou não? Exceto uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: se comer dessa árvore, essa desobediência, ela trará uma consequência. Qual que é a consequência? Morte. Se comer, vai trazer morte. O que Jesus nos ensina? O salário do pecado é a... Mas o diabo sempre vai dizer para você: pode fazer que não vai dar nada não. Pode fazer. Não é assim não. Não dá nada, e se der é pouca coisa. Vale a pena a experiência. Vale a pena viver o momento. O Senhor disse para Eva e para Adão: não coma, se comer morrerás. Mas olha o que a serpente disse. A serpente, ela chega para Eva, primeira coisa que ela faz é uma pergunta. O que o Senhor disse? E depois ela faz uma afirmação. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Certamente não morrerás. O que a serpente disse? Não há consequência para o seu pecado. E nós temos que entender, gente, que o pecado, ele nos faz funcionar fora da nossa natureza original, nos faz não funcionar certo. Uma vida de pecado é uma vida ignorante, é uma vida tola, porque é teimar com aquele que nos criou. É querer saber mais do que o Criador, é querer saber mais sobre você do que Ele. Deus sabe como você funciona, e o pecado é você tentando funcionar fora da natureza de Deus. Você vai ter problema. O diabo disse para Eva e para Adão: certamente não tem consequências. Certamente Deus não falou sério. Certamente, quando o pastor fala que sexo antes do casamento não vai trazer prejuízo algum, é balela. Certamente que você ir e fazer tal coisa uma vez não vai te custar nada, é balela. Certamente você continuar vivendo a vida do jeito que você está vivendo não vai trazer consequência alguma, é mentira. Não dá nada, se der é pouca coisa. O Senhor deu uma palavra, o diabo deu outra. Adão e Eva ficou com o quê? Eles fizeram sim ou não? Você acha que eles fizeram porque sabiam que ia morrer? Não, eles fizeram porque não acreditaram o que Deus disse. Eles não foram lá comer o fruto. Vou comer sabendo que a serpente está mentindo. Sei que eu vou morrer, mas não tem problema não, eu vou comer. Não. Eles comeram acreditando no que a serpente falou. Deus mentiu para nós. Deus mentiu.
a gente pode comer sim, que não há problema nenhum. E é isso que nós fazemos quando nós acreditamos, quando o diabo diz: não há consequência em viver fora da nossa natureza em Deus. É isso que nós fazemos. Nós confiamos no que o diabo está dizendo e negamos o que Deus disse. Quando Deus diz que o casamento é o padrão para uma vida sexual saudável, aí você vai lá e fala assim: não, eu vou ficar com a opinião do diabo, que eu posso fazer do meu jeito, que não tem problema nenhum. Aí depois você vem procurar a gente para tentar arrumar a bagunça. E graças a Deus, pela graça de Deus, que o Senhor pode restaurar coisas quebradas, mas não significa que você não vai lidar com prejuízos, porque o pecado sempre vai te trazer prejuízos. O que você está insistindo? Qual é a rota de morte que você está insistindo? Quero falar para crente aqui, para você que tem o Espírito Santo. Eu duvido que o Espírito Santo não tenha dito diariamente no teu coração: não vai por aí. Eu duvido que você, que está num jugo desigual, você que está num relacionamento fora da palavra, não tenha ouvido o Espírito Santo falar: sai, cara. Duvido que você que é nascido de novo, que está fazendo um negócio ilícito, você que está preso na pornografia ou qualquer outro tipo de pecado que seja, na mentira, não tenha ouvido o Espírito Santo no seu coração: não vai por aí. E sempre te dizendo, isso é um caminho de morte. A gente não entende aqui no coração como deveríamos entender, que quando o Senhor diz não, Ele está nos protegendo. Quando o Senhor nos propõe santidade, não é porque Deus tem problema de ego, não é porque Deus tem problema de ego e Ele quer que você seja santo para que Ele se sinta mais Deus. Quando Deus te pede santidade, não é porque Ele ganha com isso. Ele é 3 vezes santo, independente de você. Santo, santo, santo. E jamais deixará de ser santo. A oração do Pai Nosso começa: santificado, acima de tudo é o seu nome. Quando o Senhor te pede santidade, não é porque Ele precisa que você se santifique, é porque Ele ama você, Ele sabe o que é bom para você. Ele está dizendo: eu não quero que você ande no caminho de morte, eu quero que você viva uma vida abundante. Por isso eu te chamo para ser separado para mim, porque ser separado para mim é viver a natureza que eu criei você para viver. E existe provisão, existe herança, existe bênção, existe uma vida próspera nesse lugar. Mas nós insistimos por vezes em ficar com a opinião do diabo. Não tem consequência. Tem sim. Sempre tem. E você precisa mudar essa rota hoje, em nome de Jesus.